Capítulo 2. E o anjo da presença falou com Moisés de acordo com a palavra do Senhor, dizendo: escreva a história completa da criação, como em 6 dias o Senhor Eterno completou toda a sua obra e tudo o que criou, guardou o sábado no 7º dia e o santificou para todas as eras, e apontou isso em sinal por toda a sua obra. Porque no 1º dia ele criou o céu que é acima, a terra e as águas, e todos os espíritos que o servem, os anjos da presença de luz, os anjos da santificação, os anjos do espírito do fogo, os anjos do espírito dos ventos, os anjos do espírito das nuvens, da escuridão, da neve, e do granizo e da geada, os anjos das vozes, dos trovões e dos raios, e os anjos dos espíritos do frio e calor, do inverno, da primavera, outono e do verão, e todos os espíritos de suas criaturas que estão no céu e sobre a terra, nas profundezas do abismo, e a escuridão. E todos os espíritos das trevas e da noite, a luz e a aurora da manhã e o dia. Tudo ele fez com o conhecimento de seu coração. E assim nós vemos suas obras, adoramos a ele e exaltamos perante ele, devido a toda a sua obra, porque 7 grandes obras ele fez no 1º dia: o céu, a terra, as águas, os espíritos que servem-no, anjos da presença, anjos da santificação, anjos do espírito dos fenômenos, criaturas. Os espíritos das trevas, a escuridão, anoitecer, madrugada, a luz do dia. No 2º dia ele criou o firmamento no meio das águas, e as águas foram divididas naquele dia, metade delas subiu ao alto e metade desceu abaixo do firmamento, que ficou no meio, sobre a face de toda a terra. E esta foi a única obra que o Eterno criou no 2º dia. No 3º dia apareceu terra seca, todos os mares, lagos, rios, orvalho, sementes, árvores, o jardim do Éden. E no 4º dia ele criou o sol, a lua e as estrelas, e os colocou no firmamento do céu, para dar luz sobre toda a terra, e para governar o dia e a noite, e separar a luz da escuridão. O Eterno apontou o sol para ser um grande sinal na terra para os dias, para os sábados e para os meses, as festas e os anos, os sábados de anos e os jubileus, e todas as estações dos anos. E dividiu a luz das trevas para a prosperidade, para que todas as coisas possam devido a ele prosperar, brotar e crescer sobre a terra. No 5º dia ele criou grandes monstros marinhos nas profundezas das águas, porque essas foram as primeiras criaturas de carne que foram criadas por suas mãos, os peixes e tudo o que se move nas águas, e tudo o que voa, as aves de todas as espécies. E o sol subiu acima deles para os prosperar, e sobre tudo o que havia na terra, tudo o que brota na terra, todas as árvores frutíferas, e toda a carne. Esses 3 tipos de coisas ele criou no 5º dia. No 6º dia ele criou os animais selváticos, e todos os animais domésticos, e tudo o que se move sobre a terra. E após tudo isso ele criou as pessoas, o homem, espécie humana. Criou um homem e uma mulher, e deu a eles domínio sobre tudo o que é sobre a terra e nos mares, sobre tudo o que voa, sobre os animais selváticos e sobre os animais domésticos, sobre tudo o que se move sobre a terra, e sobre toda a terra, e sobre tudo isso ele lhes deu domínio. E ele terminou todo o seu trabalho no 6º dia. Tudo o que é no céu e na terra, nos mares e no abismo, na luz e nas trevas, e em tudo. E ele nos deu um grande sinal, o dia de sábado, de modo que nós devemos trabalhar 6 dias, mas guardar o sábado no 7º dia de todo o trabalho. E todos os anjos da presença, e todos os anjos da santificação, essas 2 grandes famílias, ele nos pediu para guardar o sábado com ele no céu e na terra. E ele nos disse: eis que eu separarei para mim um povo dentre todos os povos, e esses deverão guardar o dia de sábado, e eles serão meu povo santo, e eu os abençoarei porque eu santifiquei o dia de sábado. Assim como eu santifiquei o sábado, eu santifiquei para mim mesmo este povo, de modo que eu os abençoarei, eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Eu escolhi a descendência de Jacó dentre todos que eu vi,
e escrevi-o como meu filho primogênito, e os santifiquei para mim por toda a eternidade. Eu os ensinarei o dia de sábado, de modo que possam guardar o sábado de todo o trabalho. E então ele criou um sinal, que concorda com o fato deles deverem guardar o sábado conosco no 7º dia, para comer e beber, para bendizer e abençoar o Eterno, que criou todas as coisas. Assim como ele abençoou e santificou para si mesmo um povo particular sobre todo o povo, e que eles deveriam guardar o sábado junto conosco. E ele fez que seus mandamentos subissem como doce aroma aceitável diante dele, todos os dias. Existiram 22 cabeças da humanidade de Adão a Jacó, e 22 tipos de obras foram realizadas pelo Eterno até o 7º dia, isso é bendito e santo. E o primeiro, os cabeças da humanidade, também é bendito e santo, e este serve com aquele para santificação e bênção. E para esses, Jacó e sua descendência, estava garantido que eles deveriam ser sempre os abençoados e santos do primeiro testemunho e lei, assim como ele havia santificado e abençoado o dia de sábado no 7º dia. Ele criou céu e terra, e tudo que ele criou em 6 dias, o Eterno fez o 7º dia santo para toda a sua obra, por isso ele ordenou que quem quer que faça qualquer trabalho neste dia, deve morrer, e que quem contamina o sábado deve certamente morrer. Por isso tu comandes os filhos de Israel a observar este dia, o qual eles devem manter santo, e não executar nenhum trabalho nele, e não contaminem-no, porque este dia é mais santo que todos os demais dias. E quem o profanar deve certamente morrer, e quem quer que faça nele qualquer trabalho deve morrer na eternidade. Que os filhos de Israel possam observar esse dia por todas as gerações deles, e não sejam arrancados da terra, porque este dia é santo e bendito. Todo aquele que observar este mandamento e guardar. Capítulo 3. E no 6º dia da 2ª semana nós trouxemos, de acordo com a palavra do Eterno, a Adão todos os animais selváticos, e todos os animais domésticos, todas as aves, tudo o que se move sobre a terra e tudo o que se move nas águas, de acordo com suas espécies, de acordo com seus tipos. Os animais selváticos no 1º dia, os animais domésticos no 2º dia, as aves no 3º dia, e tudo o que se move sobre a terra no 4º dia, e o que se move nas águas no 5º dia. E Adão os nomeou a todos segundo seus respectivos nomes, e do modo com que ele, Adão, os chamava, assim eram seus nomes. E nesses 5 dias Adão viu todos eles, macho e fêmea, de acordo com cada espécie que havia na terra, mas ele estava só e não tinha quem o ajudasse. E o Senhor disse a nós, não é bom que o homem seja só. Vamos fazer uma companheira para ele. E o Eterno causou um sono profundo nele, Adão, e ele dormiu, e ele pegou para a mulher uma costela de entre as costelas dele, Adão, e desta costela originou a mulher de entre suas costelas, ele recompôs carne no lugar e construiu a mulher. Ele acordou Adão de seu sono, e ao acordar levantou-se. No 6º dia, o Eterno trouxe-a a ele, Adão, ele a conheceu e disse a ela: essa é osso dos meus ossos e carne de minha carne, ela deverá ser chamada minha esposa, porque ela foi tomada de seu marido. Por isso deve homem e esposa serem um, e por isso deve o homem deixar seu pai e sua mãe e se unir à sua esposa, e eles serão uma só carne. Na 1ª semana Adão foi criado, e de sua costela, sua esposa. Na 2ª semana o Eterno mostrou ela para ele, Adão. E por esta razão o mandamento foi dado para guardar em sua impureza para o homem 7 dias, e para a mulher 2 vezes 7 dias. E depois de Adão ter cumprido 40 dias na terra na qual foi criado, nós o trouxemos ao jardim do Éden para lavrá-lo e cuidá-lo, mas sua esposa, eles trouxeram no 80º dia, e após esse tempo ela entrou no jardim do Éden. E por essa razão o mandamento foi escrito nas tábuas celestes, no que diz respeito a ela, quando dá à luz. Se ela parir um macho menino,
ela deve permanecer em sua impureza 7 dias, de acordo com a primeira semana de dias, e 33 dias ela deve permanecer no sangue de sua purificação, e ela não deve tocar em nada sagrado, nem entrar no santuário, até ela cumprir esses dias no caso de um menino. Mas no caso de uma menina, ela deve permanecer em sua impureza 2 semanas de dias, de acordo com as 2 primeiras semanas, e 66 dias no sangue de sua purificação, e serão no total 80 dias. E quando ele tiver completado esses 80 dias, nós a trouxemos ao jardim do Éden, porque este jardim é mais santo que toda a terra a seu redor, e cada árvore plantada nele é santa. Por isso foi ordenado no que diz respeito a ela, que parir um menino ou menina, o estatuto destes dias nos quais ela não pode tocar nada sagrado, nem entrar no santuário, até que os dias determinados para um menino ou uma menina estejam completos. Esta é a lei e o testemunho que foi escrita para Israel, para que eles a observassem todos os dias. E na primeira semana do primeiro jubileu, Adão e sua esposa estavam no jardim do Éden por 7 anos lavrando e mantendo-o, e nós os demos trabalho e os instruímos a fazer tudo o que é adequado ao plantio. E ele lavrou o jardim, e estava nu e não sabia, e não se envergonhava, ele protegia o jardim das aves, dos animais selváticos e dos animais domésticos, colhia os frutos e os comia, e o que restava do que ele havia separado para ele e sua esposa, ele estocava. E depois de se completarem os 7 anos que eles completaram lá, exatamente anos, e no 2º mês, no 17º dia, a serpente veio e se aproximou da mulher. E a serpente disse para a mulher, o Eterno lhe ordenou dizendo que tu não devias comer de todas as árvores do jardim? E ela disse para a serpente, para todos os frutos dessas árvores do jardim, o Eterno nos disse, comam, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim o Eterno disse para nós, vós não comam dessa, nem devem tocá-la, ou morrerão. E a serpente disse para a mulher, tu certamente não morrerás, porque o Eterno sabe que no dia em que tu comeres dela, teus olhos serão abertos, e tu serás como Deus, e tu conhecerás o bem e o mal. E a mulher viu que a árvore era doce e de aspecto agradável, e que seu fruto era bom como comida, e ela o pegou e o comeu. E quando ela pela primeira vez cobriu-se com folhas de figueira, ela deu também a Adão e ele o comeu, e seus olhos foram abertos e ele viu que ele estava nu. Ele pegou folhas de figueira e as costurou, e fez um avental para si, e cobriu sua vergonha. O Eterno amaldiçoou a serpente, e se indignou com ela para sempre. E ele, o Eterno, se indignou com a mulher, porque ela seguiu a voz da serpente e comeu, e ele disse a ela, eu multiplicarei sobremaneira seu lamento e suas dores, em lamento tu dará à luz a seus filhos, e seu retorno será para teu marido, e ele governará a ti. E para Adão ele também disse, porque tu seguiste a voz de tua esposa, e comeste da árvore da qual eu te ordenei que não comeríeis, maldito será a terra por tua causa, espinhos, abrolhos e ervas daninhas ela te dará, e tu comerás seu pão no suor do teu rosto, até que tu retorne à terra de onde foi tirado, porque da terra tu vieste, e para a terra retornará. O Eterno fez para eles agasalhos de pele, os vestiu, e os mandou embora do jardim do Éden. E no dia no qual Adão partiu do jardim ele ofereceu como doce aroma uma oferta de incenso, gálbano, estoraque, e especiarias pela manhã com o nascer do sol do dia em que ele cobriu sua vergonha. E naquele dia foi fechada a boca de todos os animais selváticos, e de todos os animais domésticos, e de todas as aves, e de tudo o que caminha, e de tudo o que se move, de modo que eles não puderam mais falar. Porque eles todos falavam uns com os outros com um lábio, um idioma. O Eterno expulsou para fora